Olá, eu sou o Jair Costa Natigal, pesquisador da Embrapa Clima Temperado, e vou apresentar para vocês como se produz muda de videira. Inicialmente, para produzir muda de videira, a gente precisa de alguns equipamentos e alguns materiais que eu vou apresentar para vocês agora. Bom, como ferramentas, o que a gente vai precisar para produzir uma muda de videira? Basicamente, nós vamos precisar de canivete, ou uma faca, ou até mesmo um estilete. O importante é que esse canivete ou esse estilete seja muito bem afiado, que tenha um bom fio. Nós vamos precisar também de uma tesoura de poda, uma tesoura comum de poda, para cortar os ramos, para preparar as estacas. Vamos precisar também de uma tesoura para cortar os plásticos, para preparar as etiquetas. E material para identificação, né? Etiquetas pode ser de papel, pode ser de plástico, enfim, materiais que possam ser utilizados para identificar as cultivares ou as variedades que estamos trabalhando nesse momento. Para deixar as ferramentas bem afiadas, nós vamos precisar também normalmente de uma pedra de afiar, uma pedra comum de afiar, e uma chaira, que na verdade é um instrumento utilizado mais para dar o acabamento no fio do canivete, já que para fazer essa operação os equipamentos têm que estar muito bem afiados. Bom, vistos os equipamentos, então o que nós vamos precisar também para produzir uma muda de videira? Dos ramos, ou seja, da parte vegetal, da parte da planta que nós queremos propagar. Antes de apresentar como que se produz mudas de videira, nós vamos apresentar os tipos de mudas que a gente pode produzir. Basicamente nós temos dois tipos de muda, que é aquela muda de pé franco ou de estaquia, que é uma muda semelhante a essa que eu tenho na mão aqui, que é recomendada para a produção de mudas de uvas americanas, também chamadas de rústicas, tipo Isabel, tipo Niágara Rosada, que são uvas mais resistentes às doenças. O outro tipo de muda que a gente pode produzir é a muda enxertada. Para produzir a muda enxertada, basicamente a gente tem um porta-enxerto, que ele pode ser produzido de pé franco, como eu mostrei para vocês ainda agora, apresentei para vocês, ou essa muda enxertada ela é mais recomendada para as variedades de uvas finas, já que elas são sensíveis a um pulgão que ataca o sistema radicular e por isso precisa do uso de porta-enxerto. Bom, vamos apresentar agora então quais são os tipos de ramo utilizados para a produção de uma estaca de videira. Basicamente, o material de videira que a gente vai utilizar é o material descartado durante a poda de inverno. É um ramo mais velho e este é um ramo da última estação de crescimento, que é o ramo que nós vamos utilizar para a produção da nossa estaca. Vamos pegar uma tesoura de poda, então, e vamos cortar esse ramo. Cortamos. Observem que esse corte é um corte reto, bem próximo de um nó, ou seja, bem próximo de uma gema. Essa é a nossa parte de baixo da nossa estaca. Então, agora nós vamos eliminar esta gavinha. Eliminamos a gavinha e vamos cortar a parte de cima no meio de dois nós, ou seja, na porção intermediária dois nós, aqui. Bom, essa aqui então é uma estaca que pode ser de um porta-enxerto ou de uma uva comum, pronta para ser colocada para enraizamento. Observem que ela tem uns 30, 40 centímetros e tem muitas pessoas que perguntam quantas gemas eu devo deixar. O número de gemas ele é muito relativo, porque alguns materiais têm os entrenós bem curtos, como esse ramo, essa estaca que está na minha mão aqui. Outros materiais, como esse que eu peguei aqui, nós temos uma estaca em que os entrenós estão próximos, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 gemas, e uma outra estaca que os entrenós são longos. Então nós temos 1, 2, 3, 4 gemas nesta estaca. Uma vez preparada a estaca, então, nós vamos deixar essa estaca num balde com água durante um período de 12 a 24 horas, para que essas estacas se reidratem bem e possam ser levadas para o campo, então garantindo um bom índice de enraizamento.
Uma vez as nossas estacas hidratadas por um período de 12 a 24 horas, nós vamos fazer a colocação das mesmas para o enraizamento. Este enraizamento ele pode ser feito a céu aberto, num canteiro, como a gente está vendo aqui, que eu vou demonstrar para vocês, ou mesmo em embalagens e sacos plásticos também nós vamos mostrar. No caso de canteiros, o que normalmente se utiliza são canteiros comuns desses utilizados para plantação, para cultivo de verduras, com 1 metro de largura e o comprimento necessário para a quantidade de estacas que a gente quer enraizar. Bom, uma vez preparado esse canteiro, é importante que o solo fique bem macio, bem leve. Nós vamos simplesmente colocar as estacas para o enraizamento. Para isso, basta que a gente enterre aproximadamente metade dessas estacas, deixando 1 ou 2 gemas para fora e as demais enterradas para formar o sistema de raiz. Se a estaca é maior, ela vai ficar com uma parte maior para fora. Se ela é mais curta, fica com um espaço menor que não foi enterrado. Uma vez colocadas as nossas estacas no canteiro, a gente pode cobrir esse canteiro com uma palha para evitar o aparecimento de ervas daninhas, ou mesmo utilizar coberturas com plástico desses que se utiliza para canteiros de morango. Essa cobertura, além de proteção contra o aparecimento de ervas daninhas, ela vai favorecer a manutenção da umidade desse solo e, consequentemente, melhorar o nosso índice de enraizamento. A distância entre as estacas ela vai depender muito da quantidade de estacas que se tem. Normalmente se recomenda que fique em torno de uns 10 centímetros uma estaca da outra, para que seja fácil de você eliminar as plantas daninhas quando elas aparecerem, fazer uma capina. A distância entre as linhas vai depender também do gosto do agricultor e da facilidade que ele vai ter para capinar e para limpar esse material. Uma vez colocado então as estacas no canteiro e a cobertura do canteiro, basta que a gente identifique os materiais que são utilizados. Para isso você pode utilizar qualquer uma fonte de identificação. Eu estou utilizando aqui uma estaquinha comum, né, para a gente saber que variedade é que está trabalhando e quando que foi colocado para enraizamento. No caso das variedades é importante, principalmente quando se trabalha com mais de um material, para que não ocorra mistura. Bom, o enraizamento também pode ser feito em recipientes, como é o caso do saquinho plástico muito comum para a produção de mudas de frutíferas, né? Então é um saquinho que tem a capacidade mais ou menos de 1 litro ou 1 quilo de substrato. Esse substrato pode ser solo, pode ser substrato desses comerciais, pode ser um substrato mais arenoso, enfim, pode ser diversos substratos podem ser utilizados. O importante é que para a uva, quanto mais longo for o saquinho, melhor, porque às vezes as estacas são muito longas, então saquinhos ou embalagens muito pequenas dificultam a permanência da estaca na posição vertical, algumas acabam até tombando, né? Então, quanto mais longo o saquinho, melhor. Outra dica importante é que esse saquinho ele tem que ter furos na parte de baixo para evitar o acúmulo de água, né? Uma vez então o saquinho cheio, nós vamos colocar a estaca. Outra dica é nunca colocar a estaca até ela alcançar o fundo do saquinho. Sempre tem que se fazer uma conta de deixar essa estaca com mais ou menos 1/3 até chegar na base. Então se mede mais ou menos o tamanho da estaca e se coloca ela no saquinho de modo que ela não chegue até o final.